Mas é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual. Com imensa alegria, aqui estamos retornando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela dádiva da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados nesta escola maravilhosa que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades pelas quais já passamos aqui neste ambiente físico, dificuldades que ainda estamos enfrentando, que ainda iremos enfrentar ao longo da nossa trajetória, é preciso que agradeçamos. Agradeçamos a Deus por todas estas oportunidades, mesmo com dificuldades. Nós sabemos que tudo isto são oportunidades para a nossa melhoria, para o nosso despertar. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo nosso Senhor. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje trouxemos para as nossas reflexões a questão de número 233. Questão número 233, que se encontra no capítulo 6º de O Livro dos Espíritos, que tem como título Vida Espírita. Estamos estudando mais especificamente acerca de espíritos errantes. E este assunto, espíritos errantes, nós já estudamos há vários encontros, porque ele é composto por várias questões que começam na questão que começa na questão número 223 e vai até a questão 233. Então, hoje estudaremos a última questão acerca deste assunto, acerca de espíritos errantes. E o questionamento que aqui nós encontramos neste item 233 foi formulado por Kardec da seguinte maneira: os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Aqui é um questionamento diverso do que Kardec formulou na questão anterior, na questão 232, que estudamos no nosso último encontro, porque na questão 232, Kardec questionou da seguinte maneira: no estado errante, ou seja, aqueles espíritos que ainda não alcançaram a perfeição necessária e suficiente para habitar em mundos superiores, podem estes espíritos irem para todos os mundos? Ou seja, nós, na condição de espíritos imperfeitos, moralmente falando,
espíritos errantes, quando retornarmos para o mundo espiritual, teremos a liberdade de transitarmos entre todos os mundos inferiores e, em especial, mundos superiores? Então, este foi o questionamento de Kardec na questão anterior, na questão 232, e conforme estudamos no nosso último encontro, a resposta deste questionamento, bem como os comentários de Miramês, que são claros e transparentes, que isso não é possível. Nós, espíritos ainda não purificados, transitarmos por mundos superiores, a não ser naquela condição de convidados, e ainda termos ali conosco, caminhando conosco, em muitas situações, quase que nos carregando no colo, espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos na condição de guias. Então, assim, nós encontramos na questão 232. Agora, na 233, quando Kardec questionou se os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores, os espíritos superiores que auxiliaram Kardec, juntamente com Jesus, neste trabalho de codificação da doutrina espírita, responderam da seguinte maneira: que estes espíritos purificados vão frequentemente aos mundos inferiores, na condição de grandes missionários, para auxiliarem no progresso destes mundos. Então, no progresso destes mundos, nós aqui na Terra já recebemos diversos destes espíritos, e aquele mais esclarecido, aquele espírito mais perfeito, que já pisou o solo terráqueo, exatamente Jesus de Nazaré. Conforme nós temos à nossa disposição todos os seus ensinamentos, conforme as anotações daqueles primeiros seguidores dele, aqueles que ficaram conhecidos como sendo os seus discípulos, os evangelistas, seja, que deixaram para nós na forma de registro os ensinamentos, a boa nova do Cristo. Então, assim, nós aqui na Terra, antes de Jesus, a pedido dele, sob o comando dele, ele próprio, juntamente com outros, e após ele, recebemos constantemente estes espíritos que vêm para nos auxiliar no nosso progresso. Então é por isso que a espiritualidade superior, respondendo a Kardec sobre este questionamento, se os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores, e eles responderam: eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, ou seja, sem a visita destes espíritos purificados, esses mundos inferiores estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Não avançaríamos em nosso progresso. Então, sem sombra de dúvida, que a visita destes espíritos na condição de missionários da luz, na condição de verdadeiros professores, de verdadeiros mestres, é muito importante para todos nós, não só nós que aqui hoje nos encontramos na condição de terráqueos, mas a todos os habitantes de mundos inferiores, assim como a Terra, ou parecidos com a Terra, numa condição inferior ou um pouco superior à Terra. Então nós precisamos da visita destes amigos para nos auxiliarem, para nos esclarecerem, para que possamos avançar de uma forma mais rápida na senda do progresso. Quero aqui agradecer fraternalmente aos nossos irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, abraçando fraternalmente a nossa irmã Denise Maria, a nossa irmã Janete Rodrigues, Tânia Frazão e tantos outros e outras que constantemente
estão nos visitando, nos auxiliando na semeadura da boa semente. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado por suas vibrações. Muito obrigado por seus comentários. Muito obrigado por compartilhar a luz do Evangelho do Cristo com os nossos irmãos necessitados, assim como nós. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, assim, fechamos este parêntese com este agradecimento, bem como fechamos este parêntese com a citação da questão 233, lembrando mais uma vez que no nosso próximo encontro iniciaremos um assunto novo, mundos transitórios. Então, iniciaremos estudos acerca dos mundos transitórios, a questão 234. E dando continuidade aqui às nossas reflexões, buscamos neste momento os comentários do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, volume número 5, capítulo 29, os comentários a esta questão 233, que tem como título Os Espíritos Purificados e os Mundos Inferiores. Os Espíritos Purificados e os mundos inferiores, ou seja, a relação desses espíritos purificados com os mundos inferiores. Então, Miramês, nos auxiliando no esclarecimento acerca da questão 233, começa os seus comentários da seguinte maneira: que os espíritos purificados descem aos mundos inferiores e fazem isto com frequência para ajudarem no progresso dos irmãos ali estagiados ou estagiando por força do mesmo progresso. Então, assim, Miramês começa os seus comentários falando acerca destes amigos, destes irmãos mais esclarecidos, mais crescidos espiritualmente falando, que com frequência descem aos mundos inferiores, espiritualmente falando, ou descem na carne mesmo, reencarnando na condição de grandes missionários, como já havíamos dito, para nos auxiliar e auxiliar estes mundos na senda do progresso. Essa é, diz Miramês, essa é a bondade de Deus se fazendo pelos canais de seus filhos despertos pela verdade. Porque conforme nós sabemos, e os espíritos superiores nos lembram acerca disto, Deus, a infinita bondade, a infinita inteligência, a suprema inteligência, o supremo amor, auxilia todas as suas criaturas através das suas criaturas já despertas para a verdade, já despertas para o amor, ou seja, aquelas criaturas que têm condições de auxiliarem outras criaturas. E aqui quero mais uma vez abraçar fraternalmente irmãos e irmãs de jornada que se fazem presentes, abraçando fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Então, voltando a Miramês, ele diz que essa é a bondade de Deus, ou seja, a descida destes espíritos purificados aos mundos inferiores é exatamente a comprovação para todos nós acerca da existência de uma inteligência suprema, de um amor supremo, de uma misericórdia infinita para com todos nós, que envia constantemente o socorro de que nós necessitamos. Então, essa é a bondade de Deus se fazendo pelos canais de seus filhos despertos pela verdade. Quantos deles, lembra Miramês, quantos desses espíritos purificados se encontram trabalhando na terra, envolvido nos fluidos da carne ou fora dela?
como havíamos dito, eles descem espiritualmente falando, e hoje nós temos à nossa disposição essa quantidade enorme de mensagens recebidas pelos canais mediúnicos, essa diversidade de livros, além da codificação da doutrina espírita, que também aconteceu através dos canais mediúnicos. Então, constantemente, ao longo dos séculos, nós recebemos a visita destes amigos na carne ou fora dela para nos auxiliar em nosso progresso. Então, aqui Miramês lembra quantos deles se encontram trabalhando na terra, envolvidos nos fluidos da carne e fora dela, aliando-se com as forças da natureza, as quais conhecem com profundidade. Então, esses espíritos esclarecidos, eles conhecem com profundidade as leis da natureza. E assim, Miramês acrescenta que o grande amor de Deus pelas suas criaturas se mostra, o grande amor de Deus por suas criaturas se mostra pelo trânsito de seus filhos puros em todos os mundos, levando a presença benfazeja, mostrando a todas as criaturas que existe a felicidade e acendendo em seus corações a esperança. Então, é o amor de Deus se fazendo presente em nossos corações, mostrando que existe a felicidade, que a felicidade é possível, que existe sempre a esperança, porque, conforme aquele ditado popular que a esperança é a última que morre, na verdade a esperança jamais morre, porque enquanto há vida há esperança, e não existe morte. Como nós sabemos, só existe a cessação das funções orgânicas do corpo físico, mas no sentido mais amplo e profundo, a morte não existe. Só existe vida. Então, se enquanto há vida há esperança, então sempre há esperança, porque sempre existe, sempre existiu, sempre existirá vida, porque a vida jamais cessa. Então, assim, Miramês nos lembra acerca da esperança e acrescenta que os espíritos purificados são mãos do Senhor que ajudam e consolam sem que por vezes os vejamos ou sintamos essa caridade feita com uma mão para que a outra não perceba. Então, em muitas situações, ou na maioria das situações, nós recebemos o auxílio, o amparo, a proteção, o esclarecimento através das boas intuições, sem que vejamos os autores desta caridade. E aí, Miramês segue dizendo que os espíritos puros reúnem, pelo convite do coração, espíritos que queiram melhorar e os instruem para o benefício rente à terra, para que esse benefício aqui na terra seja sempre maior. Eles podem ficar mais visíveis aos seus companheiros e mesmo aos seus iguais, mostrando o amor do Pai para com todos os filhos do coração. Muitos desses espíritos são chamados para esse trabalho da caridade que dá vida, porém poucos são os escolhidos no dizer do Evangelho, porque nem todos persistem. Nós precisamos fazer parte destes poucos persistindo neste trabalho de caridade que dá vida. E aí ele diz ainda da seguinte maneira: despertando as faculdades de servir até o fim.
Porque Jesus nos disse que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Porque iniciar um trabalho no bem é até fácil. O grande desafio, sem sombra de dúvida, é permanecer neste trabalho do bem, no bem, para o nosso próprio bem, até o fim da nossa trajetória. Não só nesta existência carnal, mas por toda a eternidade. Nós sabemos que a partir do momento em que nos encontrarmos verdadeiramente despertos para o amor, para a luz da fraternidade, jamais deixaremos este trabalho. Quanto mais despertos, mais teremos capacidade de trabalharmos. Mas enquanto não despertos, teremos que fazer esforços, conforme nos conclama Jesus: fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então, assim, Miramês nos lembra acerca daqueles escolhidos que todos nós recebemos constantemente o chamado, mas, no entanto, poucos de nós ainda somos escolhidos, porque poucos de nós persistimos no trabalho do bem para o nosso próprio bem. Mas, diz Miramês, os que ficam sentem o conforto e o reconforto nos sentimentos e o apoio da consciência. No mundo acontece do mesmo modo. Os benfeitores da espiritualidade estão persuadindo constantemente a todos de boa vontade para a renovação dos velhos hábitos, substituindo-os por virtudes compensadoras de modo a dirigir e alimentar o coração. Então, todos nós estamos recebendo estes convites dos benfeitores da espiritualidade, nos conclamando constantemente para o trabalho de renovação. Em especial, eles estão convidando constantemente aqueles de boa vontade para este trabalho de renovação, renovar os velhos hábitos, transformar os velhos hábitos em bons hábitos, substituindo estes velhos hábitos por virtudes compensadoras. E nós temos à nossa disposição, há mais de 160 anos, temos a doutrina espírita. Há mais de 2000 anos, nós temos os evangelhos para nos auxiliar neste processo de ascensão. Então aqui Miramês lembra que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é, pois, um convite de Jesus aos habitantes da Terra, para que esta humanidade terráquea, silencie os aparelhos da carnificina e gaste os recursos no alívio aos que sofrem, despertando assim o homem de luz dentro do homem que ainda vive nas trevas da ignorância. Então aqui Miramês, em nome do Cristo nosso Senhor, nos conclama para que possamos ouvir este convite de Jesus, que é a doutrina espírita, para que a humanidade possa sair das trevas da ignorância, silenciando as armas das guerras, silenciando os aparelhos da carnificina e gastando todos estes recursos que ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios, a humanidade terrena e atualmente aos milhões, aos bilhões, estão gastando dinheiro desta forma na carnificina, que possamos gastar este dinheiro, investir, não gastar, mas investir este dinheiro nos recursos que aliviem as dores de quem sofre. Assim é o convite de Jesus. Assim, Miramês repete este convite de Jesus para que possamos sair das trevas da ignorância, para que possamos renovar,
para que possamos transformar este homem velho, ignorante, em uma criatura nova, verdadeiramente transformada pelo amor e para o amor. E ainda Miramês acrescenta da seguinte maneira, que Jesus está constantemente nos enviando convite, nos enviando avisos para que os nossos ouvidos possam se abrir, para que os nossos olhos também possam se abrir, para que possamos verdadeiramente enxergar, ver o colorido belíssimo da vida e ouvir a sonoridade do amor. E assim, ele acrescenta que os tempos são chegados. Os tempos são chegados, o progresso em todas as latitudes é prova de que os mensageiros da verdade estão comandando as inteligências, mesmo que seja nas limitações que o respeito ao livre-arbítrio impõe. Mas mesmo assim, muito tem sido aproveitado e o mundo está às portas da transformação. Então aqui Miramês nos lembra que o mundo, o planeta Terra, está às portas da transformação, de sorte que Jesus ficará mais visível nos corações e possam todos escutar sua voz. A paz seja convosco. Assim nos fala Jesus, assim repete Jesus há 2000 anos. A paz seja convosco. E ainda Miramês diz: se queremos purificar nossos sentimentos, os recursos são enormes. Então, para todos aqueles que quiserem purificar os sentimentos, os recursos são enormes. Basta que procuremos estes recursos. Eles são guiados pelas inteligências que não esquecem as criaturas humanas. O Espiritismo, como sendo a lembrança mais pura do cristianismo primitivo, constitui uma bênção de Deus para que os espíritos envolvidos nas paixões humanas se capacitem para as devidas defesas, alcançando a sublimidade do amor e da caridade. Então, para todos aqueles de boa vontade, para todos aqueles que quiserem e que querem verdadeiramente se transformar, nós temos à nossa disposição todo este paramento, todas estas ferramentas que o Evangelho do Cristo nos oferta, que a doutrina espírita nos oferta, a doutrina espírita na condição de revivescência do cristianismo primitivo, do cristianismo mais puro. E para encerrarmos as nossas reflexões, Miramês ainda diz da seguinte maneira, que muitos espíritos medianos já se encontram no corpo físico, cuidando da lavoura do mestre com uma semeadura de luz que desperta a promessa da fonte de água viva nos corações. Então, muitos espíritos, milhares, quiçá milhões de espíritos espalhados por toda a terra, estes espíritos, na condição já de medianos, na purificação, se encontram aqui para nos auxiliarem, realizando todo este trabalho na lavoura do mestre, com uma semeadura de luz, para que desperte a promessa da fonte de água viva nos corações. O Cristo está ciente destas verdades, e suas mãos divinas os acompanham para que o celeiro se faça com brevidade. E aí Miramês encerra: lembremo-nos de que os espíritos purificados se encontram ao lado de todos aqueles de boa vontade, de forma que o Evangelho de Jesus se estenda por toda a terra sob as bênçãos de Deus. Então, os espíritos purificados, os mensageiros de luz, os mensageiros do Cristo, estão permanentemente
mesmo que a milhares, milhões de quilômetros de distância, mas ligados pelos fios invisíveis do pensamento, eles estão ao lado de todos aqueles, todas aquelas de boa vontade que estão espalhados aqui pela terra, para que o evangelho, para que os evangelhos dele, os evangelhos do Cristo, possam se fazer conhecidos em toda a face da terra sob as bênçãos de Deus. Não só conhecido o evangelho ou conhecidos os evangelhos, mas acima de tudo, vivenciados, praticados no nosso dia a dia, nas menores atitudes nossas. Reflitamos, meus irmãos, acerca disto e não fiquemos apenas nas reflexões, mas que possamos colocar mãos à obra para e pela nossa transformação tão urgente e necessária, que possamos, em um futuro próximo, nos tornarmos verdadeiramente servidores da seara do Cristo, aqui na terra ou em qualquer outro mundo para onde formos convidados, para habitarmos corpos físicos, animarmos corpos físicos ou não, mas que possamos nos tornar servidores do bem. Que a paz do Cristo se faça presente em nossos corações ao longo da nossa jornada sem fim. Até breve, meus irmãos e irmãs.